a não ser César, que o rei era Jesus. Então, a prisão daquelas pessoas que creram em Jesus, e Paulo e Silas, logo os irmãos tiraram eles de Tessalônica para que não fossem presos, né? Quem sabe ali martirizados, foi porque eles pregavam, anunciavam o Evangelho, dizendo que havia um rei que era Jesus Cristo, um Senhor todo-poderoso, o Rei dos Reis, que era Jesus Cristo. Bem, vocês sabem que naquela época, eu já disse aqui várias vezes, que aquele que dizia que César não era o rei, que se dizia de outro senhorio, né, servo de outro rei, era preso e morto naquele período. Então, os discípulos que falavam isso, e por isso que lá em Romanos, a palavra diz que aquele que crê e confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Não é certo? Né? Aquele que está confessando que Jesus Cristo é o Senhor, recebeu a sentença de morte, sabe que irá morrer, então morrerá em Cristo, porque não tem amor por essa vida. É aquele que o texto diz que não amou a sua vida mais do que a Jesus, né? Então, aqui o contexto é isso. Então os irmãos tiram rapidamente Paulo de Tessalônica e levam ele até Bereia. E ele então ali prega as Escrituras de uma forma, da mesma forma na verdade, né? Mas é recebido de uma forma diferente. A palavra diz que os irmãos de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Mas a palavra diz, no capítulo 17 aqui, que os irmãos de Tessalônica receberam a palavra. Só que outros judeus, furiosos, com inveja daquilo, procuraram matá-los, né? Procuraram prendê-los. Mas a palavra vai dizer que em Bereia os irmãos foram mais nobres. Eles receberam a palavra de outra forma. E quando eu meditando nesse texto, eu falei, Senhor, é algo muito importante nos nossos corações. Porque diversas vezes eu questionei a Deus porque eu era diferente em relação a estudos, a palavra de outros irmãos há uns anos atrás. Porque outras pessoas tinham facilidade em abandonar um pecado, em viver uma vida nova, em ter uma vida nova em Cristo, e eu tinha tanta dificuldade. Haviam pessoas que tinham a vida antes de Cristo muito mais depravadas que a minha, e eles conseguiam se firmar melhor no Senhor e eu não. Alguns vão dizer que ele já estava predestinado a isso, né? Alguns vão dizer que aqueles que recebem, essa semana eu estou um polêmico agora na internet, né? Eu discuti civilmente, tá, irmãos, né? Assim, não discussão de ofender ninguém, pelo contrário, né? Tenho sido muito ofendido, mas de explicar as Escrituras, e pessoas dizem, não, foi Deus que determinou que você seria salvo, por isso que você crê. Eu disse, irmãos, é difícil crer nessa mentalidade, porque a palavra fala de escolhas. E a maior escolha aqui dos irmãos de Bereia, a palavra diz que eles receberam a palavra de bom grado e, além disso, examinaram com as Escrituras. Então, eles foram diferenciados de outros irmãos. E nós precisamos aprender, porque diversas vezes, porque ao longo da caminhada, nós não conseguimos mudar de vida. Nós não avançamos na obra do Senhor, nós estamos estagnados da mesma forma de que quando nos reconciliamos com Cristo. Parece que a gente não progride, parece que a gente não está chegando mais perto do alvo, parece que a gente não melhorou em nada a nossa vida desde quando nos convertemos a Cristo. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus a respeito disso. Deixa o Tiaguinho para lá, tá? Prestem atenção na pregação. Está todo mundo olhando para ele. Não, pode deixar. Se tirar a gravação, não tem problema nenhum. Eu quero que vocês ouçam a palavra do Senhor, porque é uma palavra de suma importância. Eu precisei aprender isso da forma mais difícil. Quando questionei ao Senhor diversas vezes, o Senhor me mostrou que as minhas atitudes que faziam com que eu não progredisse no Evangelho, a forma com que eu recebia a palavra fazia com que eu não progredisse no Evangelho. A forma com que eu olhava para as Escrituras era diferente. Não era a forma com que o Senhor esperava que eu recebesse. Eu nem coloquei título nessa mensagem, mas o que o Senhor falou no meu coração é como sermos nobres como os irmãos de Bereia.
Como recebermos a palavra não como os judeus que viviam para criticar a Jesus, para criticar as Escrituras, para viver uma vida de hipocrisia, pregando uma coisa e vivendo outra, não tendo a distinção do que de fato é o Evangelho de Cristo, a boa nova para a salvação, que não veio trazer prosperidade, bênçãos sobre bênçãos, veio trazer salvação para mim e para a sua vida. E o que nos importa fazer em prol desse reino, o porquê muitas das vezes nós sentimos incerteza a respeito da nossa salvação. Porque eu tenho certeza, irmãos, que muitos de nós têm dúvida se naquele dia será salvo. E eu tenho medo daquele que tem certeza da salvação por méritos. Quando ele tem dúvida, será que eu serei salvo? Ah, você sim, eu estou na igreja há 20 anos já. Ah, então você é salvo. Como se isso fosse carimbo de salvação. A nossa preocupação deve ser constante, diária. Como sermos nobres, então, como os irmãos de Bereia, ao receber a palavra de Deus. A primeira coisa que o texto diz é que eles receberam a palavra de bom grado. No versículo 10, a palavra diz que os irmãos enviaram Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram na sinagoga dos judeus. Ora, eles foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra de Deus. Sabe qual é o maior problema da igreja de hoje? Quando uma palavra vai de encontro às suas convicções, às suas certezas, você não quer ouvir. A gente não quer ouvir. Quando a palavra vai de encontro àquilo que nós achamos, irmãos, Deus, ele age de formas que a gente menos imagina. De vez em quando, eu sou pego por uma notícia de que eu falei algo na pregação que alguém ficou ofendido. E aí, quando eu vou tentar descobrir o que foi esse algo, na maioria das vezes, vou dizer todos não, porque eu posso ter falado alguma besteira aqui algum dia. É que quando eu estava ensinando a pregação, aquela pessoa discordou daquilo. O pior é que era o texto que estava dizendo. E a pessoa tinha outra interpretação para aquilo. E essa pessoa então saiu da igreja. E isso me deixa triste. Porque a palavra diz que nos últimos tempos, as pessoas vão amontoar doutores para si. Aqueles que não pregam o evangelho e vai dar conta das pessoas. Quando a palavra é de arrependimento de pecados, algumas pessoas acreditam que não precisam mais ouvir essa palavra. Amados, quando uma pregação vem sem arrependimento de pecados, eu nem gosto de ouvir. Sem transformação, sem mudança de vida. Porque essa era a pregação pregada por Jesus Cristo, pelos apóstolos, pelos pais da igreja. De uns anos depois que virou outros tipos de pregações, tentando te motivar, mas uma motivação que não vem da palavra de Deus. Então, nós temos que nos preocupar, de fato, com a forma que recebemos a palavra. A correção. Quantas pessoas são corrigidas pelo pastor e ficam de cara feia? Essa semana eu lembrei de uma coisa que Mariana falou. Essa semana eu, conversando com Mariana a respeito de um assunto, falei, filha, você errou nisso, nessa sua atitude. E aí ela ficou de cara feia. Eu falei, você não pode ficar de cara feia. Não estou falando como seu marido, estou falando como seu pastor. Aos olhos de Deus, essa atitude é errada. E o problema é que se você não se arrepender desse pecado, você pode estar destinado ao inferno. Se você não se arrepender dessa decisão, dessa atitude, por mais que eu entenda o porquê você está tendo essa atitude, é triste, é revoltante, mas se você permanecer com o coração assim, as suas orações não são atendidas. E lembra do estudo que eu dei nesses dias? Motivos pela qual as nossas orações não são atendidas? Falei, uma dessas é isso. E ela ficou me olhando. Eu disse, eu estou falando como seu pastor. É difícil.
ser o pastor da minha esposa. Né? Porque isso reflete no nosso relacionamento conjugal, muitas das vezes. Mas graças a Deus ela compreendeu que a correção era para o bem dela. Mas quantas vezes eu fui corrigido e fiquei com raiva do meu pastor? Fiquei chateado com aquilo. Amados, quando a palavra vem aos irmãos de Bereia, eles eram judeus, tá? A palavra diz que era nas sinagogas dos judeus que Paulo estava ensinando ali. E os irmãos, a palavra diz que receberam a palavra de bom grado, mas pensa o seguinte, alguém vem aqui e prega totalmente diferente de tudo aquilo que vocês ouviram ao longo de anos, dizendo que vocês estão pecando por viverem a vida do jeito que estão vivendo, que vocês precisam de uma mudança, que aquele Cristo que você esperava não é o que está lá, mas é aquele que é o Cristo de verdade. Aqueles irmãos tinham N motivos para não acreditar no que Paulo estava dizendo e os expulsarem de lá, porque eles viviam de tradições. Quando nós olhamos as tradições dos judeus, nós compreendemos a revolta dos judeus com a mensagem do Evangelho. Porque hoje, se a gente fala que Jesus Cristo não vai reinar aqui na terra por 1000 anos, por exemplo, se alguma pessoa disser isso relacionado ao milênio, não sei se vocês sabem o que é isso, mas há pessoas que acreditam, né? Vertentes, tá, irmãos? Não estou dizendo que não é. Mas se alguém disser que não, a pessoa se vira contra, fica com raiva. Não, porque o meu Jesus é rei. Foi o que aconteceu com os judeus, por exemplo. Vinha da linhagem de Davi, seria um rei, sobre todos os reinos, e aí vem o filho de um carpinteiro, que trabalhava na carpintaria de seu pai. Um pobre, coitado não está repreendido, né? Mas aos olhos do povo, um andarilho que diz ele mesmo que não tinha casa para morar. Como é que você vai me dizer que esse cara é meu rei? Como é que eu vou servir alguém menor que eu? Aos olhos humanos. Agora imagina. Então tinham N motivos para isso. Mas quando alguém está sedento de Deus no seu coração, ele abre os ouvidos para ouvir se de fato é a voz de Deus ou não. Há pessoas que quando começa uma pregação e que ele já acha que não vai gostar, ele já fecha a cara, já não quer ouvir mais. Já fui assim várias vezes, irmãos. Acabava de fazer um gabinete com o pastor, na outra semana o pastor parecia que ia pregar sobre minha vida. Ele não falava do meu pecado, mas ele começava a falar de pecados, e aquilo me deixava irritado. Quando ele pregava de que amor ao dinheiro, eu ficava irritado, porque às quarta-feiras eu fazia hora extra no meu trabalho, trabalhava até tarde. No sábado eu trabalhava e não podia evangelizar, porque eu precisava ter uma vida melhor. E quando ele falava que há pessoas que faltam culto para trabalhar, eu ficava extremamente irritado. Está falando de mim. A verdade é que ele estava pregando o Evangelho. E quando eu abri os meus olhos e os meus ouvidos para receber a palavra de bom grado, entendendo que aquele homem estava pregando a palavra de Deus, quando eu vejo a vida dos bereanos, nós vamos falar aqui daqui a pouco, próximo tópico. Eu vejo o que Deus fez na minha vida naqueles dias, eu glorifico a Deus por isso. Sem eu ter entendido o texto. Porque o Senhor abriu os meus ouvidos. E eu percebi que o que estava sendo pregado era a palavra de Deus. E o que precisava ser mudado não é a palavra, era eu. Era eu. Não é a pregação que tem que mudar. Como as pessoas dizem hoje, precisamos atualizar a Bíblia. A Bíblia tem 2000 anos quase, então é muito desatualizada para os tempos de hoje. Não é a mensagem que tem que atualizar. Somos nós que precisamos mudar a nossa vida. Chega de sermos cristãos mornos. Pessoas que não recebem a palavra do Senhor de bom grado. Tem pessoas que nem a palavra recebem. Não ouvem pregações, não leem as Escrituras. Procuram textos que vão falar de algo diferente, algo que vai ser melhor. Adoram ler provérbios, salmos. Mas quando a palavra é de correção, muda logo a página.
Nós precisamos receber a palavra do Senhor de bom grado, com um coração aberto, aquela terra fértil para a palavra de Deus. Só então, irmãos, aprenderemos mais, teremos a revelação das Escrituras de Deus, com o coração aberto. Quando formos ler a palavra de Deus, leamos sem nenhum rótulo de religiosidade. Isso que me irrita com seitas que eu tenho conversado. Irmãos, as pessoas pegam um texto totalmente fora de contexto, numa interpretação que não tem nada a ver com a palavra, para se defenderem. E quando você questiona o porquê disso, porque eu fui ensinado assim. Mas as Escrituras dizem ao contrário disso, leia. Ah, você tem outra interpretação. Mas não sou eu, é a Bíblia. Mas a pessoa está tão cheia de si, tão cheia de suas verdades, que a palavra não serve mais para ela. Mas os irmãos de Bereia são diferentes. Porque o segundo tópico, além de eles receberem a palavra de bom grado, a palavra diz que eles examinavam nas Escrituras se de fato aquilo que estava sendo pregado, ensinado, fazia sentido. Se era de fato o que estava nas Escrituras ou não. A palavra diz no versículo 11, na segunda parte, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas seriam assim. Então, como é que eles identificaram que aquele Jesus que Paulo estava pregando, o Cristo, era de fato o Cristo das Escrituras? Pela palavra de Deus. Como é que eu sei se o que o pastor está pregando é a palavra de Deus? Pela palavra. Pelo prévio conhecimento das Escrituras. Pelo examinar as Escrituras. Examinar não é ler, porque você pode ler e não entender coisa alguma. Examinar é estudar, ler com afinco, ter vontade de compreender aquilo que está sendo ensinado ali. Eu gosto quando os irmãos me perguntam as coisas lá na nossa reunião. Eu gosto. Às vezes eu fico com medo de não ter resposta. Mas eu sou sincero, irmão. Se eu não tiver, irmão, eu vou estudar, eu vou procurar saber para poder ensinar, para poder discipular. Eu já preguei algo aqui que estava errado e tive que voltar e corrigir. Porque o aprendizado meu estava errado. Quando eu falei que não acreditava que que aquele que fosse para o inferno ficaria eternamente no inferno. Porque eu estava tentando comparar Deus conosco. Como é que Deus vai castigar alguém eternamente? Mas quando, examinando as Escrituras, graças a Deus pela vida do meu pastor Sandro, que esteve aqui, né? Tive um fim de semana com ele, examinando as Escrituras. Percebi que eu estava errado e voltei aqui para me corrigir. Teve um irmão até que me agradeceu, falou: pastor, obrigado, porque o senhor se corrigiu. E eu glorifico a Deus, porque alguém percebeu isso, que eu estava errado. Mas se você recebeu aquela mensagem, já imaginou? E guardou no seu coração, sem examinar as Escrituras, você estava tão perdido quanto eu. Entende? Eu sou falho como outro qualquer. Erramos. E por isso o Espírito Santo, todos os dias, o que eu aprendi? Evitar sair um pouquinho do texto. Porque aquilo que eu saí um pouquinho daquele ensinamento foi quando eu falei aquilo errado. Se eu me ater à Escritura, aquilo que eu tenho estudado, aquilo que eu tenho lido, eu não vou errar dessa forma. Se eu me ater ao texto que eu estou lendo, ao texto que eu estudei, a que eu me dediquei, orei, eu não vou errar com os irmãos. Agora, se eu ficar falando de várias coisas, vários assuntos, que não tem a ver com os textos que nós estamos lendo, provavelmente eu vou cair num erro. Aprendi mais ainda, examinar as Escrituras e falar aquilo que o texto diz. Porque se fosse uma pregação sobre o final dos tempos, eu tinha estudado mais. E com certeza não tinha falado aquilo. Entende? Então, nós precisamos, além de receber a palavra com bom grado,
examiná-la. Porque o que me dá tristeza é saber que não temos meditado na palavra de Deus como deveríamos. Há irmãos que não sabem o porquê a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita. Porque nós não guardamos o sábado. Porque nós comemos carne de porco. Provavelmente, talvez tenha uma aí hoje. Né? Se não tiver, talvez uma linguiça. Porque tomamos café. Você sabe que a Igreja Adventista não toma café? É pecado? Entende? Por quê? E há pessoas que vão cair nessas heresias. Você acha que não? A Igreja da Galácia aprendeu com um dos apóstolos, irmãos, e caiu. Vocês estão aprendendo com ele, vocês acham que não vão cair? Se não examinar a Escritura. Palavras de Jesus Cristo, meu povo perece por falta de conhecimento. Se nós não examinarmos as Escrituras, na verdade se referindo a uma profecia já antes dita. Não lembro agora, já não lembro quem foi o profeta. Fala mais alto. Examinar as Escrituras é o que nós devemos. Muitas das vezes, irmãos, não temos vontade. Eu tenho facilidade em ler a Escritura. Estudar eu tenho dificuldade. Falei com Mariana essa semana, falei, filha, eu estou precisando estudar mais. Porque eu tive algumas perguntas que eu não sabia responder. Né? E me fizeram uma confusão na cabeça com os textos da palavra também. Que eu tive quando eu sentei para estudar aqueles textos, eu falei, peraí, que tentaram me enganar aqui. Porque usaram textos totalmente fora de contexto para poder fundamentar uma heresia. E graças a Deus, meditando na palavra, eu não caí nesses erros. E eu glorifico a Deus por isso, porque é pela palavra que o conhecemos. Alguns vão dizer que a palavra não é suficiente. É necessário que seja atualizada. Outros vão dizer que é necessário que um outro líder ensine outras palavras. O problema é que elas contrariam a palavra de Deus. O problema é que quando nós vemos algum lugar em que as pessoas estão com as suas Bíblias fechadas, pouco se tem vontade de ler a palavra de Deus. A gente cai em diversos erros. Tem uns aí que eu vou fazer um vídeo ainda a respeito disso, se Deus me permitir. Pessoas usam a palavra de Deus para distorcer a própria palavra de Deus. Nós falamos na quarta-feira a respeito de textos ensinados de pessoas diferentes. Por exemplo, em Lucas, fala que quando Jesus voltou aos seus discípulos, quando ele encontra com seus discípulos, talvez vocês nem tenham percebido isso. Em Lucas diz que o Senhor, que estavam os 11 discípulos ali, inclusive Tomé. Se eu não me engano, em Mateus ou Marcos, acho que é Mateus, vai dizer que Tomé não estava. E depois, e por isso ele diz, não, eu só acredito vendo. João, né, minha irmã? Eu só acredito vendo. Aí o Senhor se revela a ele e fala, toca Tomé então. Mas então a Bíblia se contradiz? Eu expliquei isso na quarta-feira, quem estava online ouviu, eu vou falar novamente. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia é perfeita. A diferença é, nós temos um relato de João, apóstolo que estava presente, e nós temos um relato de Lucas, alguém que pesquisou, contaram a história para ele. Talvez não disseram em detalhe, a gente estava lá com o Senhor e vimos. E ele incluiu os 11 apóstolos, mas não havia percebido que um não estava, porque não contaram com detalhes para ele a respeito disso. Isso mostra a perfeição da palavra de Deus, em que pessoas diferentes escrevem o mesmo texto de perspectivas diferentes. João foi testemunha ocular do que aconteceu. Então, de fato, o que João escreve é o que aconteceu.
Lucas não se ateve a esse pequeno detalhe, porque não era isso que ele queria fazer. Ele estava narrando uma história da vida de Jesus, dos discípulos de Jesus, para uma terceira pessoa. E aquele detalhe para ele não era tão importante. Entende? Isso não diminui a minha fé, pelo contrário. Mostra que a palavra do Senhor mostra falhas de homens. Não de Deus, de homens. Porque se a Bíblia fosse algo para enganar alguém, é certo que esse texto tinha sido tirado. Você acha que alguém que quer enganar alguém vai deixar isso acontecer? A Bíblia é a palavra de Deus, irmãos. Nós não podemos ser enganados pelos falsos profetas. Há pessoas dizendo que Jesus é o arcanjo Miguel. E usam o Apocalipse para isso, que não tem nada a ver e não fala isso. Mas pessoas acreditam nisso. Está debandando o número de irmãos cristãos protestantes indo para o catolicismo, achando que a igreja católica é a igreja fundada por Deus. Como se Deus fosse fundar templos. Uma igreja totalmente corrompida como aquela. Porque pouco estudam a palavra de Deus. Pouco compreendem a palavra de Deus. Então, o que nós precisamos fazer? Receber a palavra de bom grado. Examinar, porque a palavra de Deus diz, examinar de tudo e reter o que é bom. Não o que é bom para você. Não o que você achou bom. É o bom de Deus, amados. Aquilo que vai fazer você crescer. Vai acrescentar na sua vida. Não seja levado por ventos de doutrinas enganadores. Sabe o que me deixa mais chateado? Num dia de ceia, por exemplo, graças a Deus aqui não tem isso. Mas há pessoas que não tomam a ceia quando lembram que cometeram pecado. Eu fiz isso já. Então, como eu cometi pecado, eu não faço parte do corpo de Cristo. Isso se chama não desejo de se arrepender. Porque um arrependimento sincero faz você ter desejos por participar. Deixa eu pegar. Pai do Senhor Jesus, minha irmã. Chegou o pão da ceia. Glória a Deus. Falei aqui, minha irmã, deixei o espaço reservado. Estava sentindo falta. Eu falei, eu senti falta da irmã Eunice. Alguém disse assim, eu senti falta do pão da ceia. Ah, glória a Deus. Para os irmãos que estão na internet e não sabem, a nossa irmã Eunice faz todas as ceias o pão para a gente fazer a representação aqui. Todo mundo leva para casa, né? Um pão delicioso. Amém? Então, como sermos nobres como os irmãos de Bereia? Primeiro ponto, recebendo a palavra de Deus de bom grado. Entendendo que quando a palavra vem para nós, é para o nosso bem. Quando a correção de Deus vem, é porque Deus nos ama. Deus corrige a quem ama. Você não ama seu filho? Você não corrige seus filhos? Quantas vezes me senti culpado por ter corrigido meu filho? E tentei me justificar com minha esposa, filha, eu estou fazendo isso para o bem dele. E ela diz assim, eu entendo, meu filho, eu entendo. Eu entendo. Esses dias ela me disse assim, amor, eu vou parar de reclamar com você. Algumas coisas que você faz. Porque depois Deus nos revela o porquê que você está fazendo aquilo. Às vezes você é tão duro. E depois o Senhor mostra para a gente o porquê que você fez aquilo. E eu vejo que é amor e misericórdia de Deus. Eu falei, filha, mas eu queria ser um pouquinho menos. Mas às vezes é necessário, irmãos. Assim como um pai corrige seu filho de uma forma, às vezes, dura. É necessário que o Senhor faça conosco. Porque Ele não quer que venhamos nos perder.
A palavra do Senhor diz assim: Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, agora ordena a todos os homens de todos os povos que se arrependam. Amados, é o desejo. A palavra do Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que eu não consigo crer em predestinação. Senão aí sim Deus é mentiroso. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Antes o seu prazer é que ele se converta e viva. Deus ama os seus filhos e por isso nos repreende, por isso nos corrige, para o nosso bem. Então, quando a palavra vem mudar as nossas convicções, mude pela palavra. Se ela muda as suas certezas, mude pela palavra. Faça isso, pode ter certeza que você não está abrindo mão de você, de quem você é. Você está abrindo mão de quem você foi, porque agora você é de Cristo e vive uma vida pautada pela sua palavra. Então, a conclusão da pregação, o Espírito Santo testifica. A palavra diz no versículo 12 que depois deles receberem a palavra de bom grado, depois de examinar as Escrituras se eram dessa forma com que Paulo pregava a respeito do Cristo, a palavra diz que de sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos homens. A diferença de Tessalônica para Bereia foram essas. O escritor de Atos dos Apóstolos não traz esse relato a respeito de Tessalônica. Pelo contrário, ele diz que muitas pessoas se levantaram contra Paulo e Silas. A palavra diz que eles assaltaram, não lembro agora qual versículo que está, mas está por aqui, no capítulo 17 ainda. Versículo 5. Avançaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurando trazê-los para junto do povo. Ou seja, o povo ficou tão furioso que invadiram a casa de um irmão, pegaram os irmãos e levaram presos. Agora em Bereia, a palavra é recebida de outra forma, com o coração quebrantado, examinando as Escrituras. Porque se você examinar as Escrituras, se você receber a palavra de bom grado, é certo que a sua vida será transformada. Foi isso que eu aprendi com o Senhor naquela época. Eu andava com más companhias. Esses dias eu falei com meus funcionários, falei, eu vou parar de andar perto de vocês. Até giro eu estou voltando a falar. Falei, a gente é bem influenciável, né? É bem influenciável. Me perdoa, Senhor, por isso. Pedir perdão, Senhor. Falei, a gente se aproxima mais das pessoas, ao invés de influenciar, muitas vezes somos influenciados. É claro que eu tenho influenciado em outras coisas, mas a gente fica com resquícios. Fica. Então eu falei, Senhor, me perdoa por isso. Me perdoa porque fazendo a tua palavra eu estou me contaminando. Então me guarda, volta-me a dar a purificação que o Senhor estava fazendo no meu coração. Porque foi isso que o Senhor falou comigo há anos atrás, quando eu disse, Senhor, eu não consigo ficar firme. Eu li a Bíblia e não entendo nada. Eu oro, parece que o Senhor não fala comigo. Mas eu sei que o Senhor está aí. Porque quando eu vou à igreja, eu ouço a pregação do pastor, aquilo vem de encontro ao meu coração de uma forma que eu só consigo chorar. Então o Senhor fala, mas o Senhor não está querendo conversar comigo. E o Senhor me falou das minhas companhias. E foi quando Ele me mostrou as companhias que eu deveria andar. E eu comecei a andar com aquele povo que pregava o Evangelho nas ruas. E a minha vida foi transformada. Porque aquele povo me explicou mais ainda a palavra do Senhor. Me ensinava a orar, a ter sensibilidade para ouvir a voz do Senhor, a compreender o Espírito Santo testificando com o nosso espírito. Foi quando o Senhor transformou a minha vida. Foi quando eu comecei a aprender mais a palavra de Deus. Porque eu lia o que era conveniente para mim. Eu lia a Bíblia e só estudava o texto que eu achava importante, não aqueles textos
que eram bem mais difíceis. E o Senhor foi trabalhando aqui no meu coração. E eu compreendi isso, para a glória dele. E por isso, hoje, eu achei de suma importância trazermos essa mensagem dos irmãos de Bereia. Porque a palavra diz que a palavra foi tão impactante. Eles receberam com o coração quebrantado. Eles examinaram nas Escrituras e perceberam que de fato o que estava sendo pregado era a palavra de Deus. Então eles creram. Se você compreender que a mensagem que é pregada é para o seu bem, que tudo que você está aprendendo é para crescimento seu, e você examinar essas Escrituras com o coração, com a terra fértil, a semente do Senhor é lançada, o Espírito Santo a rega e ela cresce e dá frutos para a glória do Senhor. Como eu percebo a diferença na vida de muitos meus irmãos, eu glorifico a Deus por isso. Que mesmo dias após dias de mensagens difíceis, procuram mudar, ter uma vida transformada. Às vezes eu sei que é muito difícil, mas é a verdade, é a palavra do Senhor que vai nos libertando. Quanto mais difícil fica, mais se aproxima da palavra do Senhor. Quanto mais difícil de caminhar, mais leia a Bíblia, ouça pregações que vão edificar a tua vida. Não pregações que vão massagear o teu ego. Retenha o que é bom. Se você for ouvir uma pregação que está contrária à palavra de Deus, abomina isso. Ouça pregações que vão direto no seu íntimo, que fazem você refletir sobre a tua vida. O Senhor diz que é muito mais importante alguém ir para um enterro do que para uma festa. Porque lá você reflete sobre a vida, sobre o que você tem feito, sobre a sua caminhada, e que um dia você não vai mais poder buscar. A palavra diz que o homem está ordenado morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. Não tem nada de purgatório. Não tem nada para o homem fazer mais. Enquanto está vivo, é oportunidade. Mas um dia não terá mais oportunidade. Ouça isso. A vida é como um sopro. Não são os seus muitos anos de igreja. Não são as suas idas ao domingo na igreja, ou à quarta-feira. É a sua intimidade com Ele. É o quanto você está próximo dEle. É o quanto você se parece com Ele. O quanto você o recebeu de verdade no seu coração, para mudança de vida. Então, seja nobre. Olha o que o Senhor traz como nobreza. A palavra do Senhor traz como nobreza aqueles que recebem a palavra do Senhor com bom grado e examinam as Escrituras. Não aqueles que tinham mais dinheiro. Não os mais intelectuais, que eram arrogantes, soberbos, a ponto de acharem que não precisavam aprender nada. Lembra que eles falavam de Jesus? Que vinha de uma cidade desprezada, que era filho de um carpinteiro? Era um Zé Ninguém aos olhos humanos. Mas esse é o nosso Rei. Esse é o nosso Senhor. A Ele foi dado o nome sobre os céus e a terra, e debaixo da terra. Ao nome do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E por isso servimos com excelência. Por isso nos dedicamos mais a Ele. A Ele. Amém? Vamos colocar de pé. Estava com saudade. Ai, ai. Louvado seja o Senhor. Deus é bom, irmãos. O outro que não presta, né? Eu falo assim, meu pastor Sandro. Deus é maravilhoso, irmãos. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus,
mas eu glorifico o nome dele. Porque ele não tinha um porquê. Ele não tinha um porquê. Ele não precisava ter passado pelo que passou. Sabe, um homem tão rico, um sheik aí da vida, com bilhões nas suas contas, precisaria morar num canto isolado aí do Brasil, sem energia, sem água, sem comida, com condições humanas bem precárias. Agora o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Alfa e o Ômega, aquele que governa sobre o universo, não precisaria ter se feito em forma humana. Se despide de toda a sua glória. Mas ele fez por amor ao mundo. Ele fez para que eu e você tivéssemos vida eterna. Ele fez para que eu e você alcançássemos a misericórdia de Deus. Ele fez para que eu e você estivéssemos com Ele eternamente. Faça valer a pena. O ame como Ele te amou. Não se apegue às coisas desse mundo, às dores, ao sofrimento, às limitações de nossas vidas. Se apegue a Jesus Cristo, somente a Ele. Feche seus olhos. Pai Santo, querido e amado, Senhor, tenha misericórdia de nós. Perdoa as nossas falhas, Jesus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fortalecidos em Ti. Ensina-nos a Tua palavra, a Tua verdade. Traz refrigério para a nossa alma. Torna a dar-nos a alegria da Tua salvação. Nos põe de pé, Jesus, novamente. Dá força, Senhor, aos abatidos. Dá graça, Senhor, aos humildes. Acrescenta-nos fé, ó Pai. Em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz que na noite que foi traído, Ele tomou o pão e deu graças. Então, Senhor, damos graças pelo pão que representa o Teu corpo, que foi partido e dado por nós. Corpo este que sofreu, padeceu, por amor à humanidade. Por isso damos graças, Senhor, e damos graças ao suco de uva que representa o Teu sangue, Senhor, que representa o sangue da nova aliança, que representa, Senhor, aquela última gota de sangue vertida na cruz, por amor de mim e dos meus irmãos. Glorificamos ao Senhor por isso. Te damos graças, Senhor, em nome de Jesus.
Eu sei que foi pago um alto preço.